dia a todos. Sa- sa- Sabe que essas pessoas que fazem stand-up comedy para falar de mal de pastores acabam sendo um, né? Acabam se tornando um. Então, fica a profecia, Rui. É bom estar de volta e agradeço as orações. Estive com meu pai e ele está mesmo numa fase terminal. Foi bom estar com ele e ainda ter oportunidade de conversarmos um pouco, dentro de alguns limites, claro, e, e de ler a Bíblia com ele, orar com ele e ter esse tempo com ele. E o médico disse, vou repetir as palavras que o médico usou, que ele tem ou 3 dias, ou 3 semanas, ou 3 meses de vida, claro, só Deus sabe, mas foi uma despedida dele e acho que foi muito importante eu ter estado com ele. E agradeço que continue a orar. E quando eu saí de lá, ele disse para mim boa viagem, e eu disse para ele boa viagem também. E essa é a realidade que temos que aprender a lidar. Não é fácil, né? Depois, quando eu cheguei, eu fui com o meu irmão direto para a casa dele. Ficamos lá na cidade onde ele mora. E depois ele foi internado por mais um tempo e eu fui para Santo André, 300 e tal quilômetros de lá. E aí foram outro tipo de experiências e de emoções, né? São emoções diferentes. Então encontrei, claro, fiquei na casa da Natália, minha filha, e encontrei muitos amigos e parentes. Então ali foi outro momento, um misto de emoções, certo? E comi muito, muitos convites para comer, de todo lado. Esqueci o que é fome. Esqueci o que é fome, nem sei, nem lembro o que é fome. Na quinta-feira, que foi a véspera da viagem de volta, tive, para vocês terem uma ideia, 3 pequenos almoços seguidos com pessoas diferentes. E aí fui almoçar com uma outra pessoa que falou, olha, vou te levar num lugar especial. Eu falei, não, não me leve em lugar especial, que eu não aguento mais comer. Mas foi muito bom. Encontrei na nossa igreja de origem lá um casal de portugueses de Coimbra que se converteram no Brasil. Então eles vieram ter comigo, foi bom então ouvir o sotaque português de novo, já que os brasileiros estragaram a língua, né? E descobri que estragaram o pastel de nata também, porque o que fazem lá não vale a pena. Então foi muito especial mesmo ter estado lá e rever as pessoas. Orem pelo Brasil, está numa situação política e econômica complicada. É, e hoje vai ter uma grande manifestação lá contra o governo, espero que seja grande mesmo. É, gostaria de estar lá. E sexta-feira convocaram uma manifestação pró-governo, sexta-feira agora passada, e foi interessante que as pessoas que foram convocadas foram pagas para estar na manifestação. Hoje nós estudamos sobre Abimeleque, que pagou alguns vadios lá para para se promover e para assumir o governo. Tá uma situação muito triste. As coisas estão muito caras lá. Um vinho que aqui pagamos 4 euros, lá está um absurdo de preço. Os produtos portugueses lá estão caríssimos. Está tudo caro. A vida está mais barata em Portugal do que no Brasil. Houve uma inversão ao longo dos anos. Ok, só para vocês terem uma ideia do que se passa. É, vou ser rápido. Vou ser rápido. Já estou a concluir. Tá bem. Gostaria que abríssemos então nossas Bíblias no Salmo 130.
há perdão e restauração para o pecador. Então, Salmo 130 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas, por misericórdia. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todos os seus pecados. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e pedimos que o seu Espírito nos ajude a entendê-la e a aplicá-la na nossa vida hoje. É com gratidão que oramos, no nome de Jesus. Amém. Bom, vemos aqui o salmista, de certa forma, sobrecarregado, oprimido por causa do seu pecado e por causa da sua transgressão, por causa da sua iniquidade. Ele falhou ou fracassou em viver de acordo com os padrões de Deus, e esta é uma condição universal. Todos nós falhamos. Está lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, esta não é uma condição só do salmista, é uma condição de todo ser humano. Por mais que nós evitemos pecar, uma hora ou outra, cedo ou tarde, temos de enfrentar a realidade de que nós não somos perfeitos. Nós erramos e pecamos. Falhamos como pais, como cônjuges, como amigos. Falhamos em ser as pessoas que queremos ser. Falhamos em cumprir a nossa palavra. Enfim, erramos e pecamos de uma série de maneiras. E a pergunta é: como lidamos com as nossas falhas, com os nossos fracassos? Como lidamos com os nossos pecados e com as nossas imperfeições? Então, o Salmo 130 aponta um caminho para todos nós. Nós não temos a certeza quem é o autor desse salmo, mas, sem dúvida, ele indica um caminho que serve para nós hoje e serve para as pessoas de todas as épocas, para lidar com qualquer pecado. O salmista aqui nem aponta com que pecado específico ele estava a lidar. Serve para qualquer pecado. Este salmo, Salmo 130, é um daqueles 7 salmos penitenciais que nos ajudam a lidar com o pecado. É também um dos 15 salmos de peregrinação. Ele era cantado pelos peregrinos a caminho de Jerusalém. E, por vezes, era cantado nos degraus do templo à medida que se aproximavam de Deus, já que Deus supostamente estava no templo. Então, o Salmo 130 nos lembra que na vida espiritual, o caminho para cima, para subir para Jerusalém, para ir para o templo, para se aproximar de Deus, primeiramente nos leva para baixo. O Salmo começa nas profundezas e termina num ponto alto. E ele mostra aqui, pelo menos podemos fazer assim, dividir em 4 fases, desde o lamento inicial até a restauração final do pecador. Então vamos falar sobre estas 4 fases. A fase 1 está nos versículos 1 e 2, que eu vou reler. O autor, na verdade, pede socorro. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos à minha súplica por misericórdia. O autor está nas profundezas, num momento de confusão, de
de grande comoção, de agitação emocional. Isso nos lembra até de Jonas, que também, por causa do seu pecado, do seu erro, acabou nas profundezas, literalmente. O capítulo 2 de Jonas, versículos 2 e 3 diz: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, é este mesmo sentimento de Jonas. Está nas profundezas, desconforto, profundo desconforto, em todos os sentidos da sua vida por causa do pecado. A convicção do pecado trazida pelo Espírito Santo nos leva a esse ponto de angústia. Por causa da culpa, por causa da dor, da vergonha, os sentimentos de remorso e principalmente porque o pecado nos afasta de Deus. Então, quando tomamos consciência do nosso pecado, quando o Espírito Santo nos toca que aquilo que fizemos ou que temos experimentado uma vida de pecado, há uma turbulência no nosso ser interior, como se estivéssemos nas profundezas, na experiência de Jonas, e lançados naquele turbilhão de coisas que nos acometem por causa do erro que fizemos, por causa da culpa, da vergonha, enfim, do remorso, etc, etc. Então, é nessa situação que o autor está. Ele está profundamente sobrecarregado, oprimido pelo seu pecado, que não é relatado qual é aqui, e ele pede socorro a Deus. Ele não fica imerso no seu pecado e naquela situação difícil, complicada na qual ele se sente. Ele se volta para Deus e clama por auxílio, lembrando que o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor, como nos diz um outro salmo, o Salmo 145, versículo 8. Ele foi real e honesto, com Deus e consigo próprio, e com os outros. Ele não tentou fingir, ele não tentou mentir, encobrir o seu erro, o seu pecado, não procurou dar desculpas ou explicar, racionalizar, justificar o seu pecado, nada disso. Ele simplesmente admitiu o seu erro e pediu socorro para o Senhor. Que liberdade, não poder ser quem é. Olha, eu fiz mesmo, eu não preciso esconder, não preciso mentir, não preciso encobrir. Eu sou isso mesmo, Senhor. Isso é ser livre, né? Isso é ser livre para mostrar até mesmo os próprios erros. É esse tipo de quebrantamento e humildade que o fracasso traz ao pecador arrependido. É o ponto de partida para um relacionamento mais real e profundo com Deus. Aconteceu assim com este salmista. Ele reconheceu o seu erro e, quebrantado e humilde, ele se aproxima do Senhor e pede auxílio, e pede socorro. Mas o salmo continua, então, versículos 3 e 4, o autor, o salmista, mostra que ele acredita, que ele confia em Deus. Então os versículos dizem assim: se tu, soberano Senhor, registasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O autor acredita, confia em Deus. Interessante que, se nós formos ao Google hoje, colocarmos lá o nosso nome, pode aparecer um monte de coisa, né? Pode aparecer um monte de coisa. Eu estava com o meu telemóvel lá no Brasil e, de repente, eu abro assim e ele fala: olha, tu viajas amanhã, tá horário, voo tal. Eu falei: pois, como é que ele sabe isso? Eu não passei essa informação, como é que sabe tudo? Sabe, tem todas as informações a meu respeito. Muita gente sabe coisas. E claro, Deus conhece a nossa vida, Ele sabe todas as coisas, não dá para esconder as coisas dele, mas agora imagina se Deus fosse lá no Google e colocasse o meu, o teu nome lá e viesse uma lista assim de pecados.
enorme, né? É, quem é que escaparia, diz aqui o texto que nós acabamos de ler. O próprio Salmo 24 diz assim: Salmo 24, versículos 3 e 4 diz assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? A resposta é o 4. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ora, está toda a gente desqualificada. Está toda a gente condenada. Ninguém pode chegar àquele santo lugar. Não dá. Mas a grande descoberta do salmista está no versículo 4. Contigo está o perdão. Contigo está o perdão. Isso faz toda a diferença. É aí que o salmista confia e acredita no Senhor, que Ele não registra mesmo os pecados, que Ele perdoa e os pecados são apagados, não ficam lá numa lista no Google, não fica em lugar nenhum. O perdão tem origem em Deus. Ouçam só Efésios 1:7 e Colossenses 2:13 e 14, que a Arlete vai fazer o favor de ler. Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O perdão é completo, é total e é para sempre. O registro é anulado. E o impacto imediato desta graça é uma nova decisão de servir a Deus e um novo desejo de obedecer a sua lei. Ele aprendeu aqui uma lição profunda com essa experiência de pecado, de arrependimento, de pedir socorro a Deus, de confiar em Deus. Aprendeu uma lição profunda e está manifesta aqui no seu desejo de servir a Deus, quando ele diz no final do versículo 4, para que sejas temido, para que sejas reverenciado, Senhor, para que sejas obedecido, para que sejas servido. Então ele reconhece que a graça do Senhor, o perdão que ele recebeu, o leva para mais próximo do Senhor. O seu coração tem um novo desejo de obedecer ao Senhor, de temer a esse Deus que nos perdoa gratuitamente. E o salmista, apesar de viver antes de Cristo, ele reconhece essa característica de que Deus é um Deus que perdoa, que o perdão tem origem no Senhor. Graças a Deus que Deus não mantém o registro dos nossos pecados. Ele perdoa e perdoa para sempre. Ele nunca vai lançar em rosto. Olha, Arlete, em 1940 tu fizeste isso. Olha, Pedro, a semana passada tu fizeste isso, aquilo. Não. Quando nós nos arrependemos, Ele perdoa os nossos pecados e esquece. Graças a Deus pela cruz. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por sua misericórdia. Graças a Deus por sua graça. Graças a Deus por sua fidelidade. Então, o salmista clama ao Senhor, pede socorro ao Senhor. O salmista confia, acredita no Senhor, no seu perdão, na sua graça. E agora, versículos 5 e 6, o autor espera no Senhor. A minha alma espera, versículo 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã.
salmista parece que agora, nesta fase, entra num período de espera, uma espera intensa, visto que ele repete mais do que a sentinela pela manhã, mais do que a sentinela pela manhã. A sentinela que guardava a cidade sabia que de manhã o turno terminava. E vinha a luz do dia, via o descanso e etc. Mas o salmista aqui ainda estava numa espera que ele não sabia quanto tempo ia durar. Por isso que ele diz que, olha, minha alma espera mais do que a sentinela pela manhã. Havia uma impaciência nele. E nós somos, né? Todos impacientes e ansiosos. E queremos tocar a vida para frente antes que o trabalho profundo do Senhor em nossa alma esteja concluído. Mas Deus não tem pressa. Ele se propõe e vai fazer na nossa vida aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser trabalhado. E a nossa parte é cooperar com Ele. Em tais períodos de espera, a nossa esperança tem que estar firmemente colocada na palavra do Senhor, como nós acabamos de ler. E o salmista recomenda. A nossa esperança tem que estar firmemente colocada no Senhor. O Salmo 145, 13 diz que o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Então nós podemos confiar e esperar nele, que suas promessas serão cumpridas, o que ele disse na sua palavra será cumprido, e ele é bondoso em tudo o que faz, ele tem sempre o melhor para nós. Ele tem o que é bom para nós. Mas, se o perdão é imediato, o que essa espera implica? O que o salmista está a esperar? Se ele já se arrependeu, já confessou o seu pecado, e Deus tem o perdão garantido, ele está à espera de quê? Ele está à espera de quê? Então, na verdade, a experiência de ser perdoado pode ser mais longa para o nosso coração assimilar. Nós já fomos perdoados imediatamente, instantaneamente pelo Senhor. Mas, se calhar, o nosso coração ainda não assimilou tudo o que isso significa. Pode ser difícil, em algum momento, acreditar que estamos perdoados. Puxa, será que eu estou mesmo perdoado? Às vezes o peso do que nós fizemos nos massacra. E sabemos, na nossa mente, que Deus nos perdoou, mas o nosso coração ainda não assimilou totalmente. Então é essa espera das coisas se encaixarem, das coisas acontecerem, das emoções voltarem à normalidade. Pode ser difícil perdoarmos a nós próprios. Pode ser difícil perdoarmos a nós próprios. Precisamos de tempo, de espera. Puxa, que estúpido que eu fui em ter essa atitude, em fazer isso, em falar aquilo, em andar com não sei quem, em ir em tal lugar. Puxa, por que eu fui fazer isso? Arruinou toda a minha vida, arruinou meu relacionamento, ou meus relacionamentos, seja lá o que for. Então, às vezes, precisamos de tempo, essa espera de Deus trabalhar a cura no nosso coração e até mesmo para perdoarmos a nós próprios. Podemos também precisar que os outros estejam prontos a nos perdoar. Erramos, Deus nos perdoou, mas a outra pessoa ainda não conseguiu nos dar o perdão. Já nos humilhamos, já nos arrependemos, já pedimos perdão, mas a outra pessoa ainda não nos perdoou. Então é uma espera, é um tempo de espera. Por isso que temos que estar firmados na palavra do Senhor. Ou pode ser até o contrário. Podemos precisar de tempo e espaço para perdoar aqueles que, eventualmente, numa circunstância qualquer, nos ofenderam. E ainda não, o nosso coração ainda não chegou lá. Então, estas coisas não podem ser apressadas e requerem o contínuo trabalho de Deus no nosso coração e no coração das pessoas que estão envolvidas. Então, é essa espera que o salmista se refere. Finalmente, temos de lidar com as consequências do nosso pecado. E pode levar tempo até nos adaptarmos, certo? Pode levar tempo até nos acostumarmos com as consequências do nosso pecado. Mas até nisso, Deus nos ajuda. E é por esta razão que devemos estar firmes na palavra do Senhor, como ele disse aqui nos versículos 5 e 6.
O diabo é o acusador e vai querer minar a nossa confiança em Deus, e chamando vez após vez a nossa atenção para o nosso pecado. Olha, tu fizeste isto, olha, e perdeste aquela amizade, tu causaste esse dano. E nós na mente sabemos que estamos perdoados, mas ainda há um turbilhão dentro de nós, ainda as coisas ainda estão complicadas, há consequências, e o diabo vai aproveitar isso para minar a nossa confiança em Deus. Então o salmista fala, olha, a minha alma espera, sem dúvida, e na sua palavra eu ponho a minha esperança de que as coisas vão acabar segundo as tuas promessas, segundo a tua fidelidade, segundo a tua bondade. Eu espero no Senhor, apesar de não ver as coisas claras, de não estar tudo resolvido ainda, mas eu sei que já fui perdoado pelo Senhor e que as coisas vão se ajeitar, vão se ajustar no devido tempo, no tempo do Senhor. Então devemos estar totalmente convencidos deste perdão e que eles não mais serão lembrados. E aí sim, calamos as palavras de condenação que o diabo, vez por outra, vai trazer à nossa mente e ao nosso coração. Então, o salmista aqui, sem dúvida, espera em Deus que Ele complete a boa obra na sua vida e nas pessoas à sua volta. E aí entramos na parte final dos versículos 7 e 8. O autor agora fala de Deus, fala da sua experiência. Não sabemos se há um lapso de tempo entre versículos 6 e 7 ou não, mas agora as coisas estão diferentes. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois o Senhor é amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então, depois de passar pelas profundezas difíceis, por causa do seu erro, do seu pecado, agora o salmista tem um testemunho para partilhar. Ele tem um testemunho pessoal do que aconteceu com ele, de como ele saiu, de como o Senhor foi perdoador e gracioso. E ele tem sabedoria para comunicar. Ele tem algo para dizer, para ensinar. Ou seja, os tempos difíceis, de profundezas e etc., são tempos de transformação. Alguma coisa nova aconteceu na sua vida. Ele cresceu, ele aprendeu, ele se aproximou mais do Senhor. Ele sabe o que não deve fazer mais. Ele sabe os erros que deve abandonar, como evitar para não cair de novo. Agora, nessa parte final, ele está livre de si e se volta para os outros. Ele fala agora para a nação toda, para Israel. Até agora, nos versículos anteriores, ele estava focar no seu problema, no seu pecado, na sua situação. E a partir de agora ele já tem um testemunho para dar para todos. Ele está livre de si e se volta para os outros. Ele fala com autoridade. Ele fala sobre o amor de Deus, o amor fiel, leal de Deus. E 2 Timóteo 2,13 diz que Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. E o salmista, apesar de não ter o Novo Testamento na altura, já realça isso, o amor leal de Deus. Ele fala sobre a salvação disponível em Deus, nesses versículos finais. Ele fala de plena redenção, no versículo 7. E nele, em Deus, deve ser colocada a fé e a esperança, individualmente ou coletivamente. Porque ele já está a falar para a nação toda. E interessante é que nesta parte final, especialmente no versículo 8, não é atribuída apenas a redenção à ação exclusiva de Deus, é Deus quem faz a redenção, sem dúvida, mas também o salmista profeticamente olha para o dia em que ele, Deus, trará a perfeita redenção através da obra do seu Filho. Olha o versículo 8. Ele próprio, está a falar de Deus, redimirá Israel de todos os seus pecados. Interessante que aqui já aponta para Jesus. Aqui já aponta para Jesus. Que ele próprio, Deus, se tornou uma pessoa e morreu na cruz para pagar o preço
dos nossos pecados, não somente de Israel, mas do mundo todo. E isso nos remete lá para Lucas 24, que quando Jesus fala com aqueles dois discípulos na estrada de Emaús, ele começa a falar das Escrituras e diz, olha, as Escrituras falam a meu respeito. E é verdade, as Escrituras falam a respeito de Jesus. E o final desse salmo já aponta para o nosso Redentor, o Redentor da humanidade. Já aponta para Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós para pagar o preço de todos os nossos pecados. Não só de Israel, como o salmista coloca aqui, mas para pagar o preço dos pecados do mundo todo. Do mundo todo. Por isso que Paulo lá em Coríntios afirma que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo. É a plena reconciliação, plena redenção em Cristo Jesus. E é interessante como o salmista já tem um vislumbre profético da obra redentora de Jesus Cristo. Deus, Ele próprio, redimirá Israel de todos os seus pecados. Então, esse salmo é profundo nesse aspecto de como lidar com o pecado. Ele nos ensina, há fases em que passamos, há momentos de turbulência, há momentos de desconforto profundo, quando nós reconhecemos, através da ação do Espírito Santo, em nossa vida, o pecado, o desagradar a Deus, o desagradar ao próximo, o ofender, seja lá que tipo de pecado for. Isso traz um desconforto para o cristão. Nós não convivemos bem com o pecado. Não, nunca mais, nunca mais. Porque estamos mortos para o pecado. O pecado não é o nosso meio. Nós erramos, mas isso faz um mal muito grande para nós. E o que o salmista faz? Recorre ao Senhor. Recorre ao Senhor. Sabendo que Deus é um Deus misericordioso, gracioso e perdoador. Ele confia no Senhor. Ele espera no Senhor para que as coisas se resolvam. E dessa experiência, há crescimento, a mudança, a transformação e a autoridade para falar depois para os outros, da própria experiência. E orientar os outros, apontar os outros para a cruz. Para quem pecou ou fracassou, a redenção está disponível. De graça, pelo arrependimento e pela humildade. Claro. Pela graça de Deus, somos levados das profundezas para os lugares altos, elevados. Há perdão e restauração para o pecador. Acho que todos nós precisamos e temos de lidar com o nosso pecado. O Salmo 130 dá um caminho adequado para lidarmos com o pecado e para crescermos. Não que o pecado serve para o nosso crescimento, mas Deus usa as situações de pecado para que nós possamos crescer naquelas situações em que somos mais frágeis e falhos. E não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Por mais triste que estejamos, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. De todos os pecados. Podemos crescer, podemos avançar por causa da graça do Senhor. Por causa da graça do Senhor. Há perdão e restauração para o pecador. Eu lido com o pecado, tu lidas com o pecado, sem dúvida, temos de lidar. Vamos lidar com ele biblicamente. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor e para os outros, se for necessário. Vamos parar de encobrir, de mentir, de fazer de conta que somos perfeitos. Vamos ser reais. É libertador. E vamos confiar nele. Ele sabe, ele conhece a nossa realidade. Ele não anota, ele não registra. Ele nos perdoa e esquece. Só ele tem essa habilidade. Então, vamos lidar com o nosso pecado. Vamos buscar a santidade. Vamos buscar agradar ao Senhor. Fazer a vontade dele. E nas nossas experiências,
vamos crescer e vamos fazer como o salmista fez, apontar Jesus Cristo para os outros. A redenção para todos. Eu experimentei, há para todos. Há para todos. Em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesse respeito? Sobre isso? Alguém gostaria de orar especificamente sobre isso? Sintam-se livres, agora vamos voltar a louvar a Deus através da música. Sintam-se livres quem quiser ficar de pé, quem preferir manter-se sentado também. Deste tudo por mim, meu Salvador, tudo és para mim, e o que sou eu dedico a ti.
mas teu